Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Matemática Básica aqui no Me Salva Matemática. Nessa aula nós vamos ver algumas considerações sobre o zero. Então olha só, tem alguns cuidados e algumas coisas que a gente tem que entender, já que nós estamos aqui começando nossos estudos de matemática, na matemática básica. Então compreender bem algumas das funções do zero é muito importante. Primeira coisa, o zero não é, sob hipótese nenhuma, um número nem par nem ímpar, nem primo, nem composto. Ou seja, todas as regrinhas que a gente viu antes ali não servem para o zero, tá? Então, isso aí é simplesmente uma questão de nomenclatura, assim a gente aceita. Agora, o que a gente tem que aprender a fazer um pouquinho melhor são as operações com o zero, tá? Aqui nós vamos ter algumas curiosidades. Por exemplo, na soma e na subtração, o zero vai ser chamado um elemento neutro, tá? Elemento neutro. Então, olha só, o que é um elemento neutro propriamente dito? Um elemento neutro vai ser um elemento que não muda nada. Ou seja, quando nós somarmos ou subtrairmos zero a qualquer outro número, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, olha só, por exemplo, 2 mais 0 é igual a 2. E 2 menos 0 também é igual a 2. Ou seja, o zero não mudou nada nessa soma, na subtração, e vale para qualquer um dos números. Esse aqui é o caso mais trivial, a gente não precisa se preocupar. Agora, olha só. Na multiplicação, nós também temos um caso bastante simples. Tá? Na multiplicação, simplesmente, sempre é zero. Zero multiplicado por qualquer coisa é sempre zero. Inclusive 0 vezes 0. Então, olha só, se nós tivermos 2 vezes 0, dá 0. 27 vezes 0 é 0. E 0 vezes 0 também é 0. Ok? Só fechar o zero aqui. Tá? Então, na soma, na subtração e na multiplicação, é tudo muito simples. Agora que é a parte mais interessante, que é o caso da divisão e é o real motivo, o propósito dessa aula aqui. O que a gente tem que pensar, tá, na divisão? Nós temos 3 casos. O primeiro caso vai ser o caso mais simples deles, que é quando a gente tem o zero em cima. Tá? Quando a gente tiver o zero em cima da fração. Se a gente tiver zero em cima da fração, nós vamos ficar com uma coisa assim, né? 0 dividido por um número qualquer, vamos chamar aqui de n. Tá? 0 dividido por n vai ser sempre 0. Tá? Se o zero está em cima, não tem problema. Tá? Esse caso aqui é bem simples, não tem problema nenhum, pode ser o número que for, pode ser número com vírgula, pode ser uma raiz, qualquer coisa, sempre é zero. Ok? Agora, no segundo caso, o que a gente tem que ver? O segundo caso é quando nós temos o zero embaixo. Então, como é que vai ficar? Nós vamos ficar aqui com o zero embaixo e um número qualquer, tá? Um número qualquer, n, em cima. Nesse caso, nós dizemos que divisão por zero não existe. Esse aqui é o símbolo de não existe. Tá? Na matemática a gente tem vários símbolos. Em breve eu vou ter provavelmente uma aula falando somente sobre esses símbolos que a gente precisa saber. Tá? Então, divisão por zero não existe. Ok? Esse aqui também é bem simples. E agora, o terceiro e último caso, como nós vamos proceder aqui? No terceiro e último caso, nós vamos ter zero tanto em cima quanto embaixo. Então, olha só, nós vamos chegar numa coisa mais ou menos assim, 0 sobre 0. Tá? E aí a gente entra num paradigma aqui. Vejam bem, tá? No primeiro caso, a gente disse que 0 dividido por qualquer coisa sempre dá 0. Então, olha só, nós temos 0 em cima. Então, 0 por n seria igual a 0. Porém, em contramão, nós temos no segundo caso o zero embaixo. E o zero embaixo não existe.
Portanto, 0 dividido, n dividido por 0 não existe. Então, na luta aqui do vermelho contra o azul, quem ganha? 0 por 0 é 0 ou 0 por 0 não existe? 0 por 0 nós chamamos de indeterminação matemática. Indeterminação matemática. Isso quer dizer o quê? Significa que nós simplesmente não sabemos. É bem assim, tá? Indeterminação. Pode ser 0 ou pode não existir. Isso aqui é uma coisa que exige um conhecimento maior de matemática, tá? No ensino médio a gente simplesmente aceita. Não dá para fazer, não tem problema. No ensino superior, numa faculdade de matemática, engenharia, onde se estuda uma cadeira de cálculo, a gente pode chegar à conclusão sobre essas divisões aqui. Mas é uma coisa realmente muito avançada, certo? Para nós que estamos aqui recém começando a falar de matemática básica, isso é o suficiente por hoje, ok? Então, muito obrigado e continue na nossa série de aulas de matemática básica. Muito obrigado e até logo.